Graça e paz a todos do nosso grupo de estudo teológico, o GET. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Já estudamos o primeiro capítulo e nessa oportunidade nós vamos estar estudando o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas antes de darmos prosseguimento, antes de entrarmos no estudo do capítulo 2, eu queria colocar aqui na tela para você a nossa referência, ou seja, as obras nas quais nós fundamentamos, embasamos o nosso estudo. Tem aí então a introdução de Atos a Apocalipse, do Bloomberg, tem comentário histórico-cultural do Novo Testamento, do Kinner, tem o panorama do Novo Testamento, do Gundry, e introdução ao Novo Testamento, do Carson, Mu e Morris. A versão da Bíblia que nós usamos é a NVI, e também usamos o comentário bíblico NVI do F.F. Bruce e também o comentário bíblico Vida Nova. São os dois principais comentários que usamos. Também usamos o comentário bíblico Moody. Estes então são as nossas referências para o desenvolvimento do nosso estudo. E se você quiser se aprofundar um pouco mais no estudo bíblico, essas são as nossas indicações então. Vamos então ao estudo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Diz assim a partir do versículo 1: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Pentecostes, o que significa Pentecostes? Pentecostes é uma festa judaica. No Antigo Testamento se referia à festa das colheitas. Mas durante o período intertestamentário, os judeus decidiram que a festa de Pentecostes seria para celebrar a entrega da lei a Moisés. Quando no Monte Sinai, lá no Êxodo, Deus entrega a Moisés a lei. E houve naquele momento, naquela ocasião, sinais e maravilhas. Houve um agir sobrenatural de Deus no Monte Sinai. E aqui também, nesse dia de Pentecostes, especialmente, também houve um agir de Deus. Na entrega, no derramamento do Espírito Santo, houve um mover sobrenatural. Então era isso que significava Pentecostes. No Antigo Testamento, festa das colheitas. Já no período do Novo Testamento, já se comemorava a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Versículo 2: De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que nós destacamos aí? Veio do céu um som, não veio um vento do céu. Veio um som de um vento muito forte. E também eles viram algo que parecia como uma língua de fogo, que se dividiu e pousou sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Eu já falei que nós vamos ter um estudo especial, vamos fazer um estudo especial sobre o Espírito Santo, especialmente no que diz respeito à questão de batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Então isso requer um estudo à parte. Mas aqui a gente vê que eles foram cheios do Espírito Santo. E isso era incomum, mas também era algo que acontecia. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O próprio Lucas escreve no seu Evangelho, no capítulo 1, o anjo falando a Zacarias, o pai de João Batista, que ele, João Batista, seria cheio do Espírito Santo. A mãe de João Batista, quando vê Maria, a mãe de Jesus, também é cheia do Espírito Santo. E o próprio Zacarias, quando do nascimento, dias após o nascimento, quando vão dar o nome a João Batista, ele volta a falar, que ele havia ficado mudo quando o anjo falou com ele, e ele volta a falar e ele é cheio do Espírito Santo. Então esse é um exemplo de que as pessoas no Antigo Testamento também ficavam ou eram cheias do Espírito Santo. O Espírito pode encher a qualquer um, a qualquer momento,
como for da sua vontade. Pessoas ficam cheias do Espírito Santo no decorrer da sua vida com Deus. É importante observar que o grego e o hebraico usam a mesma palavra tanto para espírito como para vento. E isso é importante porque nós lembramos da profecia de João Batista, do que João Batista havia falado, que ele batizava com água, mas depois dele viria alguém muito maior que ele, que batizaria com espírito e com fogo. Então nós temos nessa situação, nesse relato, podemos perceber que havia espírito, que a palavra vento é a mesma para espírito, e fogo. E assim se conclui que aquilo que João Batista havia afirmado estava ali representado, estava realmente acontecendo. A evidência externa desse mover, desse agir do Espírito Santo, de estar cheio do Espírito Santo, nessa ocasião foi a de falar em outras línguas. Essa foi a manifestação, a evidência externa de que eles estavam cheios do Espírito Santo era falar em outras línguas. Que outras línguas eram essas? Aí vem versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Bom, judeus vindos de todas as nações do mundo. Que judeus são esses que vêm de todas as nações do mundo? São aqueles judeus, a grande parte deles, são aqueles judeus que não voltaram do exílio. A gente pode ler isso lá em Esdras, em Neemias, quando voltam do exílio, para o rei persa libera para que eles voltem a Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir os muros, voltem a ter a vida em Jerusalém. Não são muitos os que voltam, são poucos os judeus que tinham ido para o exílio e até mesmo que nasceram no exílio, que voltam para Jerusalém. São muito poucos os que voltam. Do exílio na Babilônia, depois Pérsia, eles se espalham por todas as nações, por todo o mundo da época, chegando até lá o Egito e indo adiante. Então são esses judeus que, mesmo longe da sua terra, que mesmo não tendo nascido na sua terra, na terra prometida, longe de Jerusalém, eles mantêm a cultura, a tradição e a religião judaica. Então são esses judeus que, por manterem a religião judaica, eles voltam para Jerusalém, ou eles vêm a Jerusalém nas festas santas de Jerusalém. E Pentecostes, a festa de Pentecostes, é uma dessas festas. Então eles vêm para a festa da Páscoa e geralmente, como tradição, eles já ficam 50 dias para a festa de Pentecostes, porque Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Então são judeus que são espalhados, estavam espalhados por todas as nações do mundo. Nasceram muitos, a grande maioria já nasceu longe de Jerusalém. Assim nós conseguimos entender essa manifestação de falar em outras línguas. Olha só, versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são Galileu todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? E ali do versículo 9 até o versículo 12 vem falando da relação das nações da onde eles vinham. Então o que estava acontecendo naquele momento ali? Vamos lá no final do versículo 11, eles dizem assim, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que estava acontecendo ali? Então, na festa de Pentecostes, como nós falamos, muitas pessoas, uma multidão vinha a Jerusalém. Segundo os estudiosos, a população de Jerusalém era duplicava, triplicava nesse período de festas. Então, era uma multidão muito grande que vinha a Jerusalém e todos estavam ali e viram
né, ouviram esse barulho, ouviram esse mover, viram algo diferente. Viram e ouviram. Então se juntaram perto daquele lugar e viram que estavam falando na sua língua materna. Aí nós temos mais uma parada. São judeus que estão ouvindo falar na sua língua materna, mas não na língua materna do judeu de origem. Por exemplo, os estudiosos dizem que a língua materna de Jesus era o aramaico, que provavelmente a língua que Jesus falava no seu dia a dia era o aramaico. Mas esses outros judeus que não eram de Jerusalém, não eram judeus da sua terra, que haviam nascido em outra terra, em outra nação, eles tinham outra língua materna. E é a língua que está ali relacionada àqueles das nações da onde eles vieram. É como se, para você entender assim, numa reunião da ONU, das Nações Unidas, né, várias pessoas ali falando de língua materna diferente, é o alemão, é o francês, é o português, é o espanhol, enfim, diversas línguas, mas todos falando uma língua só, o inglês. Aqui eram judeus de várias nações, com línguas maternas diferentes, mas que aqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo começaram a falar nas suas línguas maternas. Hoje, né, a língua universal é o inglês. Naquele tempo, naquela época, a língua universal era o grego. Lembram do nosso encontro, quando nós fizemos o estudo do período intertestamentário, daqueles 400 anos de silêncio da voz profética de Deus, que naquele tempo Alexandre o Grande havia conquistado o maior império daquela época, daquele tempo, e uma das características dele, do domínio, da conquista dele, era o helenismo, ou o processo de helenização, ou seja, de imposição da cultura grega em todas as nações que ele dominava. E um dos aspectos dessa helenização era o desenvolvimento, ou seja, a imposição da língua grega. Ele conquistava a nação e essa nação passava então a falar o grego, e isso ajudou muito, né, na expansão do evangelho. Então era isso que estava acontecendo aqui. Esses judeus vinham todos de nações diferentes, falavam línguas diferentes, mas havia uma língua universal, que era o grego. Então eles se entendiam com o grego, mas eles tinham uma língua materna, a língua do país de origem, da onde eles falavam, lá no local onde eles nasceram. Era essa língua que eles falavam. E aqui os judeus, cheios do Espírito Santo, estão falando nessa língua. Esse é o milagre. Então, a grande evidência daquelas pessoas estarem cheias do Espírito Santo era falarem em outras línguas. Mas essa outra língua não era uma língua de mistério, também não era uma língua dos anjos. Falar em outras línguas era falar em outro idioma. Eles estavam falando no idioma materno, ou no vernáculo, como também se diz, daquelas pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas, os grupos conseguiam ouvir na sua própria língua. Essa é a capacitação do Espírito Santo, essa era a evidência, e isso de forma alguma diminui a evidência, isso de forma alguma diminui a ação, o poder de Deus. O poder de Deus deles falarem em outras línguas, em outros idiomas, é um tremendo milagre. É algo sobrenatural. Assim como houve o sobrenatural lá na entrega da lei a Moisés, aqui também, nesse Pentecostes, onde Deus entregou o Espírito Santo, onde o Espírito Santo foi entregue, foi derramado, também houve ação sobrenatural. E essa ação sobrenatural foi aqueles que estavam ali, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, que estavam reunidos em um só lugar, orando. Eles foram capacitados a falar numa língua estrangeira, na língua daquelas pessoas que estavam ali, de todas as nações em Jerusalém. Isso é bem importante, né? De nós termos esse conhecimento. E segue então o texto, depois que relaciona
tudo o que eles estavam falando. E o que eles estavam falando em outra língua? O que eles estavam anunciando num outro idioma? As maravilhas de Deus, as grandezas de Deus. Era isso que eles estavam anunciando aos outros judeus de outras línguas, de outras nações. Versículo 12 diz assim: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O que está acontecendo, né? Se mover essa ação que eles não conheciam, nunca tinham visto. No versículo 13, alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Ou seja, eles estão bêbados. Mais uma observação: por que alguns diziam eles estão bêbados? Será porque eles estavam caindo? Será que era porque eles estavam rodopiando, girando? Será porque eles estavam dando risada? Será que eles estavam ali engatinhando, rugindo como um leão? Não. A expressão eles devem estar bêbados é porque eles estavam falando coisas que outras pessoas não entendiam. Aqueles judeus mesmo que estavam ali, que falavam o aramaico como língua materna, não entendiam o que eles estavam falando. Era uma confusão. Então eles não entendendo o que todo aquele movimento, todas aquelas línguas estrangeiras falando, eles não entendiam aquilo ali. Eles diziam: estão falando enrolado, eles já tomaram muito vinho, por isso que estão enrolando a língua e falando assim. Mas na verdade eles estavam falando outros idiomas. Então segue, quando ele fala isso, Pedro então se levanta, diz ali no versículo 14: então Pedro levantou-se com os 11 e, em voz alta, dirigiu-se à multidão. Olha só, Pedro começou a falar a toda a multidão que estava ali, que estava cercando, que estava presenciando aquele derramar do Espírito Santo. E como que Pedro falou? Em que língua que Pedro falou para eles? No grego. Todos entendiam o grego, todos sabiam duas línguas, eram bilíngues, sabiam a língua materna, né, o vernáculo, e também sabiam o grego, também sabiam falar em grego, ouvir em grego, entender o grego. Essa era uma necessidade da época, conhecer o grego. Então, naquele momento do derramar, naquele momento que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles falavam em idiomas estrangeiros. E as pessoas que estavam ali também ouviam o idioma deles. Mas quando Pedro vai fazer o seu discurso, a sua mensagem, ele fala em grego e todos entendem em grego. Pedro diz então: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha só o que Pedro começa a dizer: eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. E aí ele pega o texto base da pregação dele, o livro do profeta Joel. Pedro identifica aquilo que estava acontecendo, aquele derramar do Espírito, com o que havia predito o profeta Joel, do derramamento do Espírito Santo. Diante disso, Pedro estava dizendo então que aqueles eram os últimos dias. Mas o que nós precisamos compreender é o sentido dessa expressão últimos dias, ou últimos tempos, ou como escreve Paulo, a plenitude dos tempos. Não tem um sentido literal de últimos dias, como sendo o último dia, 2 dias, 5 dias. Essa expressão últimos dias ou plenitude dos tempos
ela significa o começo de uma nova era, o começo de um novo momento. Ou seja, o fim só chegaria quando acontecessem estes sinais. A partir destes sinais, ou seja, o fim não chegará enquanto isso não acontecer. Então, quando isso acontece, quando esses fenômenos, quando esse manifestar de Deus acontece, significa então que aí o fim poderá chegar, que aí o fim está próximo, mas não se tem ideia de quando será. Como nós vimos na primeira aula, no primeiro encontro, no capítulo 1, ninguém sabe nem dia nem a hora, somente Deus. Mas já se tem ideia, a partir desses acontecimentos que Pedro identifica como os últimos dias, os últimos tempos, pois está acontecendo aquilo que havia sido profetizado. Esses sinais que aqui falam no céu, na terra, muitos estudiosos ligam com os fenômenos, aquilo que aconteceu na crucificação, ou talvez alguns sinais que ainda estejam por vir, mas tudo isso se relaciona a esse momento da história. Então isso significa os últimos dias, os últimos tempos. A plenitude do tempo chegou, agora a qualquer momento. As profecias já se cumpriram. A qualquer momento, Jesus pode voltar. Então esse era o entendimento que se tinha, que é dado nesse texto que Paulo pega de Joel, dizendo, olha, isso que Joel havia predito é o que está acontecendo. Ninguém está bêbado. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que a profecia se cumprindo e chegando os últimos dias, os últimos tempos. E algo interessante ainda que chama a atenção, destaca para o livro de Atos, para a missão dos discípulos em Atos, é lá o que diz lá no início, diz, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, não mais apenas sobre os judeus, mas sobre todos os povos. E também lá no final, no versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor. Novamente, não apenas os judeus. Deus estava deixando bem claro que Ele era o Deus de todos os povos, que Ele é o Deus de todas as nações. Ele se revelou em Israel, mas Ele é o Deus de todas as nações. Não mais o Deus apenas de Israel, como pensavam os israelitas, como pensava o judeu, que ser o povo único, exclusivo de Deus, que Deus era só deles. E Deus está dizendo que Ele é o Deus de todas as nações, pois nos últimos dias, naquele tempo, todo que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro então segue a sua mensagem, segue a sua pregação, o seu discurso, falando sobre Jesus, que Jesus veio, que Jesus era o Cristo, que provou, que foi provado, que fez maravilhas, que fez milagres. E esse Jesus que eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Mestre. Então Pedro faz uma mensagem ali tremenda, falando, provando, mostrando que Jesus era o Filho de Deus, e que os judeus haviam rejeitado e crucificado Jesus, mas que Deus o havia exaltado, Deus o havia tornado Senhor e Mestre, afirmando então que esse Jesus que eles haviam rejeitado e que haviam crucificado, Deus o havia exaltado, Deus o havia feito Senhor e Cristo. Depois disso, então, aqueles que ouvem esse discurso, muitos deles têm o coração em aflição e perguntam aos apóstolos e aos demais que estavam ali o que eles precisavam fazer. Qual era a atitude deles? Eles tinham sido confrontados com aquela mensagem e eles precisavam de uma direção, precisavam saber o que eles precisavam fazer para se acertar com Deus. O interessante é que o discurso, a mensagem de Pedro, não é uma mensagem de autoestima, não é uma mensagem de apelo emocional, é uma mensagem de confronto, é uma mensagem que colocava cada um daqueles
homens e mulheres que ali estavam e ouviam a mensagem em confronto consigo mesmo, declarando: esse Jesus Cristo que estava no nosso meio era o Filho de Deus, provado. E as Escrituras provam, as Escrituras todas indicavam para ele, as profecias indicavam para ele. E agora, o que vocês vão fazer? E então eles correram: o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? E Pedro dá então aquilo que é fundamento da nossa fé, fundamento da nossa vida com Deus. O que Pedro diz para eles? Qual deveria ser o procedimento deles nesse anseio, nessa necessidade de se consertar com Deus? Diz o texto, em versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Glória a Deus! Então, arrependam-se. Primeiro passo, arrependimento. E aqui nós podemos até ler, em paralelo: arrependam-se para quê? Para receberem o perdão dos pecados. E sejam batizados. Para quê? Para receberem o dom do Espírito, o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento, é claro, é o que eles já estavam sentindo. Não quero mais essa vida, não quero viver mais longe de Deus, ou não quero viver dessa forma sobre a lei com Deus. Eu quero esse Deus, eu quero ser seguidor de Jesus Cristo. Então eu me arrependo de ter vivido daquela forma, eu me arrependo de não ter seguido a Jesus Cristo, eu me arrependo de talvez ter gritado lá: crucifica-o. Eu me arrependo. Arrependimento gera perdão dos pecados. E batismo. Batismo nós temos 2 pontos. Aqui fala no batismo para receberem o dom do Espírito Santo. Bom, o dom do Espírito Santo ali é o Espírito Santo em si, é o próprio Espírito Santo. Eles usam o termo para receber o dom do Espírito Santo, seria como para receber o grandioso Espírito Santo, o maravilhoso Espírito Santo. O termo usado é para receber o dom do Espírito Santo, mas o dom é o próprio Espírito Santo. E ser batizado para receber o Espírito Santo é uma questão, digamos que didática, vamos usar essa palavra, uma questão didática, é o simbolismo do batismo. Quando a pessoa aceita Jesus, e vai ao batizado, ou seja, a confissão pública de algo que já aconteceu, não é algo que vai acontecer dali um tempo, ou depois do batismo, ou não é algo que vai acontecer no batismo, durante o batismo, não, é algo que já aconteceu. O batismo é apenas a confissão pública, é a declaração pública daquilo que já aconteceu no interior da pessoa, no interior daquele que vai se batizar. Ela já tomou a decisão, o Espírito Santo já está habitando, ela já recebeu o Espírito Santo. Não há necessidade do batismo para que o Espírito Santo venha habitar. Mas como numa questão didática, num conjunto, ele diz, na ordem, é preciso arrependimento, e quando arrepende, recebe o perdão dos pecados. É preciso o batizado. O que significa no batismo? O batismo, é essa questão do morrer para o mundo. E quando a pessoa morre para o mundo, que é isso que significa o batismo, quando mergulha nas águas, a pessoa está morrendo para o mundo. Mas quando a pessoa morre, ela tem condições de se auto-ressuscitar? Não, não tem. Então, o que acontece? É o Espírito Santo que vivifica. Então, ela recebe o Espírito Santo e torna a viver espiritualmente. Esse é o sentido. Então, como é uma confissão pública de algo que já aconteceu, a ideia é essa, o batismo, ele está explicando o batismo. É batizado, morre para o mundo, para nascer para Cristo é preciso o Espírito Santo. Então, batizar para receber o Espírito Santo é uma explicação didática, mas na verdade nós sabemos que isso já aconteceu. Quando há o arrependimento de coração, o arrependimento genuíno, verdadeiro, automaticamente quando recebe o perdão, houve o arrependimento, recebe o perdão e o Espírito Santo já passa a habitar daquele
novo nascido, ou daquele nascido de novo, daquele que agora vive com Deus. Deus está nele, é o Emmanuel. Então, essa é a questão de batismo para receber o dom do Espírito. Também nós vimos ali que o batismo, ele, sendo bem objetivo, o batismo não é necessário para a salvação. A salvação é pela graça, a salvação não é pelo batismo. Se a pessoa, vamos colocar numa situação bem prática ou radical, a pessoa aceitou a Jesus como o malfeitor da cruz, ou o irmão da cruz, né? Que antes ele era malfeitor, né? Depois da palavra ele já é o irmão da cruz. Ele não foi batizado. No entanto, Jesus disse: ele ainda hoje estarás comigo no paraíso. O batismo não é um requisito, digamos assim, que material para salvação. Não é um requisito material, não é, tem que ser feito. A grande questão é que se eu aceito Jesus, eu me submeto à sua ordenança. E o batismo, assim como a ceia, é uma das ordenanças de Jesus Cristo. E Pedro continua falando, advertindo a multidão, a abandonar o caminho sem Deus, a reconhecer a Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. E para encerrarmos esse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vemos ali o versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Então o que nós temos a destacar nesse trecho é, em primeiro lugar, dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Eles se reuniam e se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Qual era o ensino dos apóstolos? O ensino dos apóstolos era as escrituras, o que nós temos hoje como Antigo Testamento. Eu imagino que principalmente as profecias a respeito de Jesus, do Cristo, daquele que viria, do Salvador, se cumprindo em Jesus, e tudo aquilo que Jesus havia ensinado no seu ministério, tudo aquilo que eles aprenderam diretamente com Jesus, tanto no ministério de Jesus, naqueles 3 últimos anos, como também aqueles 40 dias de aparições de Jesus Cristo, do Jesus Cristo ressurreto. Aquele que eu falei no encontro anterior, que teria sido um doutorado, um pós-doutorado, que eles tiveram com Jesus Cristo ressurreto, lhe ensinando já na certeza de que ele era o Salvador, porque como eu falei no capítulo 1, os profetas nasceram, viveram e morreram, e Jesus nasceu, viveu e morreu, mas o que fez, o que formou a igreja, o que fez com que os seus discípulos realmente entendessem tudo isso, que Jesus era o Cristo, e passaram então a entregar a vida, colocar a vida em risco, foi a ressurreição, foi esse encontro com Jesus ressuscitado. Então, nesse ensino que Jesus deu para ele nesses 40 dias de aparições, foi um ensino muito diferente. Eu imagino isso, muito diferente, muito mais, como eu posso dizer, muito mais intenso para os discípulos. Talvez Jesus falasse as mesmas coisas, mas os discípulos não eram os mesmos após
esse encontro com Jesus ressurreto. E esse ensinamento que eu creio que eles passavam, esse era o ensino dos apóstolos, era isso que eles compartilhavam, era essa palavra que eles compartilhavam, era esse o assunto que eles tinham quando se encontravam em comunhão. Não era filosofia grega, não era nenhum tipo também de tratamento emocional. Não, vamos continuar juntos, que vai dar certo, vai dar tudo certo, vamos só nós acreditar. Não, eles estudavam as Escrituras e eles estudavam aquilo, eles compartilhavam aquilo que Jesus havia transmitido para eles. Eles conversavam sobre, literalmente, a palavra de Cristo, o ensinamento de Jesus. Que tremendo isso! E também a comunhão. E nós percebemos aqui, né, no contexto de todo o texto, no conjunto do texto que nós lemos, que essa comunhão não era apenas um encontro, não era apenas aquele encontro no domingo antes do culto, lá ali na igreja, até porque eles se reuniam todos os dias e era nas casas que eles se reuniam. Como eu já falei numa outra oportunidade, a igreja, a estrutura física da igreja, o templo, pelo contrário, havia sido abolido, né? O templo não era mais o lugar do cristianismo. No templo ficaram os judeus. O cristianismo era de casa em casa, no partir do pão, onde eles estudavam, compartilhavam o ensino, a doutrina dos apóstolos, e essa comunhão, em casa, no partir do pão, era muito mais intensa. Não é como hoje, apenas domingo, final de semana, nos encontramos, tapinha nas costas, abraços, Deus te abençoe e até o próximo domingo. Aqui não, aqui era uma comunhão intensa e de intimidade, a ponto deles venderem seus bens e entregarem aos seus irmãos na igreja, a entregarem aos apóstolos para que eles fossem divididos conforme a necessidade de cada um. E isso não tem nada a ver com comunismo, principalmente porque aqui há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aqui ninguém era obrigado a vender e entregar os seus bens. Quem sentia no coração, aquele que Deus colocava no coração esse propósito, este fazia então isso, esse então vendia seus bens, e os bens eram divididos conforme a necessidade de cada um. Não era de forma igual para todos, na mesma proporção, era conforme a necessidade de cada um. Alguns historiadores, alguns estudiosos ainda dizem que talvez esse fosse um dos pontos, ou um dos maiores aspectos do empobrecimento da igreja. Por isso que a igreja já não cresceu desde o início, já não foi uma igreja poderosa ou empoderada financeiramente desde o princípio, porque ela sempre dividiu seus bens, dividiu as posses entre os irmãos, entre os necessitados. Isso é bem complexo, porque a igreja mais tarde ela vai mudar de posição. Ela começa a reunir riquezas para a igreja e não mais entre os necessitados. Mas nesse momento, na igreja primitiva, na igreja genuína, na igreja que, quando surgia o cristianismo, essa igreja repartia os bens com liberalidade. Cada um era livre para agir como Deus colocasse no coração. E a gente vê isso bem claro no próximo capítulo, se não me engano, no capítulo 3, quando no episódio de Ananias e Safira e Barnabé, nós vimos que Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, vende suas propriedades, coloca aos pés dos apóstolos tudo que ele havia ganhado, com o lucro da venda, o valor da venda dos seus bens. Mas Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo, porque Barnabé se entrega às missões, enquanto que Ananias e Safira tentam roubar, mentem, vendem por um valor
e dizem que foi por outro valor inferior e depositam esse valor. E Pedro é bem claro nisso, né? Quem pediu para vocês fazer isso? Quem obrigou vocês a fazer? Nem pedido foi, fizeram porque quiseram e quiseram enganar a Deus. Essa é a grande verdade. Mas o destaque daquilo do episódio de Ananias e Safira é o que Pedro diz: ninguém pediu. Todo mundo aqui, todo mundo ali era voluntário, mas eles tentam enganar. Então não tem nada a ver com o comunismo. É uma vida de comunhão em Cristo Jesus. As ofertas eram levadas e conduzidas pelo agir do Espírito Santo de Deus. Como isso é tremendo. E essa forma, talvez, de divisão, essa forma de viver em comunhão, essa forma, a prática dos ensinos que eles recebiam dos apóstolos, era o que fazia com que todos sentissem simpatia. O povo tinha simpatia pela igreja. E nós não podemos confundir com o que nós temos hoje. Hoje nós temos no meio evangélico, gospel, nós temos aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que têm vida com Deus, e também nós temos os simpatizantes. Hoje muitas igrejas estão cheias, mas a grande maioria dessa multidão na igreja é simpatizante. A minoria é a que tem vida com Deus, tem intimidade com Deus, tem entrega total a Deus. Então, mas nesse contexto aqui, não é essa simpatia que nós temos hoje na igreja, dos simpatizantes com a igreja, que acham muito bonitinho, muito lindinho, gostam daquela mensagem de que Deus é bom, o diabo não presta e o crente é mais que vencedor, que gostam daquela mensagem que Deus ama, que Deus vai abençoar, gostam daquela massagem, mas quando começa a dizer que tem que se arrepender, que tem que morrer, que é necessário pegar a cruz, aí até levanta, sai do culto ou deixa para uma outra oportunidade. Esses são os simpatizantes. Os que têm vida com Deus são aqueles que perseveram, entendem que Deus é bom e Deus é justo. Aqueles que entendem que é preciso morrer para o mundo para nascer para Cristo. Aqueles que entendem que há necessidade de arrependimento. Então, mas aqui a simpatia as pessoas olhavam e viam que a forma de viver da igreja como um todo era a correta, era algo que atraía eles, porque havia sinceridade, havia alegria e sinceridade de coração. E havia essa divisão, essa comunhão, essa intimidade profunda deles. E isso atraía a simpatia do povo. Então, era isso que nós tínhamos, né, para estudar ou para falar, né, nesse tempo sobre capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, esse estudo que nós fizemos. É claro que tem muito mais para nos aprofundarmos, tem muito mais coisa, Deus tem muito mais coisa a nos falar. Se você quiser se aprofundar, né, a bibliografia foi colocada no início do vídeo, né, então você pode voltar lá, anotar, né, buscar, fazer mais pesquisa, isso é bom, né, buscar mais informações, estudar mais para nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. Mas o que nós tínhamos no momento como estudo era isso, né? No próximo encontro nós vamos estar estudando o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e até lá eu espero que Deus tenha ministrado ao seu coração muito mais do que eu falei, né? E continue ministrando, continue ensinando, nos ensinando, para que nós possamos crescer cada vez mais e mais na presença dele, porque esse é o propósito desses estudos que nós temos feito, desse grupo do GET, do grupo de estudo teológico. O objetivo não é outro senão crescermos juntos na presença de Deus e espalharmos ou nos capacitarmos para espalharmos o amor de Deus, para espalharmos as boas novas de salvação, de que Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo para trazer salvação e não condenação. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.